Faremos hoje a escultura do segundo premolar superior. Eu vou estar usando um material um pouco diferenciado hoje, só para facilitar, por causa dessa época da pandemia, para facilitar a escultura de alguns alunos que não estão com o material próprio para a escultura que nós temos no laboratório. Então, para facilitar esse momento e para facilitar também a possibilidade de fazer a escultura em casa, eu vou estar fazendo também com o mesmo material que nós podemos pegar, encontrar na nossa casa e fazer a escultura do mesmo dente. Aqui eu coloquei as medidas dele em milímetros, então coloquei 22 milímetros e meio, 8,8 comprimento total, 22 milímetros e meio, a distância ocluso cervical, que é o tamanho da coroa, 8 milímetros,8, a distância mesodistal 7,2 e a distância vestibulingual 9,5. Isso aqui em milímetros. Vamos repetir novamente o mesmo dente com outro aspecto, um pouco de tamanho maior. Então, nós vamos fazer esse mesmo dente em centímetros, como eu faço no laboratório lá, esporadicamente, para mostrar para vários alunos. Olha, comprimento total, 8,3, ocluso cervical, 4 centímetros, mesodistal, 3,4 centímetros e vestíbulo lingual, 4,2 centímetros. Como faremos? Por exemplo, o que nós vamos usar? Temos aqui o lápis, temos uma borracha, temos esfuminho, lapiseira para fazer desenho. Então, podemos ter esfuminho, às vezes um pouco menos espesso, às vezes um pouquinho mais largo, para fazer o esfumaçado do desenho. Eu disse para vocês que sempre nós vamos fazer escultura, nós temos que planejar e saber primeiro a teoria. Nós temos aqui também uma escova de dente. Eu peguei um canivete ou uma faca, o que você tiver mais próximo e mais fácil, uma régua. E aqui eu tenho os dentes naturais só para demonstrar a teoria, uma vez que a gente já comentou, nós já estudamos, e só para ilustrar um pouco mais, coloquei aqui, por exemplo, todos esses aqui são segundos premolares superiores. Do lado direito, esses aqui do lado esquerdo. Esses do lado esquerdo eu coloquei nesse momento, olha, observado pela face vestibular, pela face palatina, mesial, distal e pela face oclusal. Então, nós observamos que o segundo pré superior, ele é um dente um pouco menos convergente no sentido ocluso cervical do que quando comparamos com o primeiro premolar superior, por exemplo. Ele também é um elemento bicuspidado, uma cúspide vestibular e uma cúspide lingual. Ele apresenta a distância vestíbulo-palatina maior do que a distância mesodistal por causa da quantidade de cúspides nesse sentido. Normalmente, o sulco mesodistal é centralizado e de tamanho menor do que o sulco mesodistal do primeiro premolar superior. Do primeiro pré, ele era um sulco mais largo, do segundo, ele é um sulco um pouco mais estreito. Colocado aqui um outro elemento do lado direito também, para demonstrar, segundo os autores, que ele apresenta maior quantidade de sulcos secundários na sua face triturante. Então, aqui dá para visualizarmos essa característica, mais quantidade de sulcos secundários ou um pouco mais demarcados. E em relação à raiz, normalmente ele é um elemento que tem uma raiz somente. Uma raiz sulcada na face mesial e mais sulcada, definindo melhor, na face distal. Nesse momento aqui, por exemplo, olha a face mesial de um segundo premolar superior, olha a face distal, o sulco um pouco mais profundo. E assim, sendo redundante. Olha, aqui também eu tenho face mesial, observem praticamente quase a observação de duas raízes, e na face distal, sulco mesodistal, o sulco radicular um pouco mais aprofundado. Às vezes pode acontecer desse sulco aprofundar tanto e ele começar a bifurcar. Olha, novamente, mesial menos profundo, distal um pouco mais profundo, mais definido, dando aqui a imagem de duas raízes, uma raiz vestibular e uma lingual. Isso também pode acontecer, é raro estar acontecendo duas raízes para segundo premolar superior. Olha, na face distal
e na face mesial. E aqui uma raiz para vestibular e uma raiz para palatina. Não é comum para o segundo premolar superior. Aconteceu também com esse elemento, olha, face distal dele, face mesial dele e na face vestibular. Apresentação assim de duas raízes vestibulares e uma raiz palatina. Isso é interessante para observarmos, porque quando formos fazer o tratamento endodôntico, não surpreender às vezes com a possibilidade de encontrarmos 3 condutos ou 3 canais em até mesmo o segundo premolar superior. Bem, anatomia teórica nós já estudamos, já comentamos, isso aqui só para ser um pouco redundante. Aqui tenho a face oclusal do segundo pré-superior esquerdo, a face distal dele mesmo, a face mesial, a face palatina e a face vestibular. Então, aqui temos as faces dele em todos os aspectos. Peguei aqui medidas em milímetros e coloquei nesse momento. Quando vamos fazer a escultura, sempre nós temos que termos estudado a teoria, para sabermos fazer o planejamento e conseguir executar a escultura da melhor forma possível. Então, aqui pela face vestibular, teremos uma raiz, tenho sulcos vestibulares e a borda mesial e distal convergindo no sentido ocluso cervical. E convergindo a borda cervical e oclusal também no sentido mesio-distal. Olhando pela face palatina, aqui é borda distal, mais convexo e convergente, borda mesial menos convergente e menos convexo. Aqui a cúspide vestibular, a face palatina é mais estreita, menor, mas a cúspide palatina tem mais ou menos o mesmo comprimento da cúspide vestibular. A raiz, observado pela face palatina, e essa face palatina com tamanho um pouco menor do que a face vestibular. Olhando pela face mesial, então vou pegar essa face vestibular e vou virar nesse sentido. Olha, aqui está olhando pela face vestibular. Quero ver a face mesial, então estarei colocando assim. Borda vestibular, aqui eu tenho bossa, borda palatina na cervical, eu tenho bossa também. A cúspide palatina, a cúspide vestibular, aresta longitudinal, uma raiz, a face mesial, o sulco radicular é bem pouco evidenciado e aqui a borda cervical. Assim, tenho o desenho da face mesial. Para observar pela face distal, olha, aqui é vestibular, quero ver a face distal. Então, a bossa vestibular, nessa posição, a bossa palatina, borda vestibular e borda palatina. Borda cervical, a raiz. Na face distal, o sulco um pouco mais aprofundado e um pouco mais definido. Agora, virando o mesmo dente pela face oclusal, eu tenho aqui a borda vestibular, borda mesial, borda distal e a borda palatina. Esse dente não é muito convergente no sentido vestíbulo palatino e o ápice da cúspide palatina fica um pouco inclinado para o lado da face mesial. O ângulo disto palatino é mais arredondado. Sulco principal no centro, de tamanho bem pequeno, e os sulcos secundários saindo desse sulco principal e margeando a face oclusal. Bom, então aqui nós fizemos o desenho. Nós vamos também fazer o dente de tamanho maior. Então, para fazê-lo de tamanho maior, eu fiz também o desenho de tamanho maior aqui um pouco antes, para que vocês já, né, tivessem ele pronto. Então, aqui, por exemplo, marquei já o comprimento dele total,
determinando 8,3 centímetros, depois a distância ocluso cervical 4 centímetros, vestíbulo lingual 4,2 e médio distal 3,4 centímetros. Com o lápis 6B, nós podemos agora analisar a superfície da face oclusal, onde é mais profundo, onde é mais alto, e podemos fazer o sombreamento dessas regiões mais aprofundadas, onde pega menos iluminação, onde eu tenho menos luz, e nós vamos caracterizando assim o relevo ou a superfície dele. A borda cervical é um pouquinho mais depressiva, a raiz vai ficar um pouco menos alta, porque o esmalte vai estar terminando na região do colo anatômico. Assim, eu posso deixar a raiz, que além de ser um pouco mais porosa, não tem a proteção do esmalte, por isso apresenta uma coloração um pouco mais escurecida. Posso escurecer, deixar a raiz um pouco menos clara. Assim eu pego o lápis 6B, vou colocando mais escuro onde eu vejo mais distante, deixo mais claro onde eu quero deixar evidência de brilho de luz, por exemplo. Com o esfuminho, passando nas partes mais escuras e vou trazendo o sombreado para o centro do dente. Assim eu tenho, por exemplo, a raiz sombreada, depois a coroa também. Nas partes um pouco mais distantes, eu posso escurecer um pouquinho mais. Na região onde eu tenho sulco vestibular também, um pouquinho mais escurecido, apesar de que nesse segundo pré o sulco vestibular é bem pouco evidente. E lá na face palatina eu tenho aqui a cúspide palatina. Não vou escurecer muito, para deixar realmente caracterizando essa coroa um pouco mais clara, por causa da presença do esmalte, como já comentamos, os sulcos vestibulares de uma forma bem discreta, a bossa vestibular bem evidente e os lóbulos vestibulares também. Se de repente eu vejo que eu gostaria de deixar uma região um pouco mais clara do que eu sombreei, eu posso pegar uma borracha e passar no sentido de clarear um pouco mais onde eu gostaria que ficasse mais com tom de brilho, onde eu gostaria de evidenciar que seja uma região mais clara, mais alta e mais brilhante. Bom, assim eu faço o sombreamento estudando o relevo da face vestibular e nós faremos os desenhos. Depois nós pegamos a tesoura, recorto o contorno e vou colar no caderno para fazer o relatório da parte teórica. E depois que fizer o relatório, já analisei a forma do dente, já estudei a teoria, aí faremos a escultura do dente. Bom, aqui eu tenho um campo, eu vou pegar uma barra de sabão e vou fazer o dente com um tamanho maior do que o tamanho do dente natural. Então, pego a barra de sabão, vou tirar o envoltório dela e vou preparar a barra para fazer a escultura do dente. Bom, vou tirar só as marcas para não ficar muito, né, marcado, para não deixar, para deixar essa superfície um pouco mais lisa. Eu tiro discretamente para não comprometer a largura do dente. Eu fiz a média em milímetros e depois peguei de milímetros e passei para centímetros, todas as medidas na mesma proporção, porque aí eu consigo fazer com que esse dente caiba certinho dentro da marca do sabão. Então, vou pegar uma régua e vou marcar o comprimento total dele. Em centímetros, nós vimos que o comprimento total dele é 8,3. Então, tenho aqui, ó, 8,3, eu vou colocar 8,5 para sobrar um pouquinho só, que não tem problema. Marco aqui 8,5.
8,5. E assim eu vou determinar essa medida como sendo o comprimento total dele em centímetros. Marquei assim todos os lados, 8,5 centímetros. Agora eu posso tirar essa parte como excesso. Corto o tamanho dele. Aqui é o comprimento total. A distância ocluso cervical, 4 centímetros. Coloco a régua de novo e marco 4 centímetros para a distância ocluso cervical. Da mesma forma, marcando em todos os lados. Marcamos 4 centímetros em todos os lados do bloco, ou da barra de sabão aqui no caso, né? Então, vamos marcar agora o nome das faces. Se ele é superior do lado esquerdo, então, se eu determino essa face como sendo a face vestibular, eu vou marcar do lado contrário a face palatina. Determinando sendo esquerdo, aqui vai ser a face distal. E do lado contrário, terei a face mesial. Bom, aqui temos os lados dele. Vou fazer o desenho da face vestibular e o desenho da face palatina para tirarmos os excessos novamente. Assim, eu preciso agora da distância mesodistal, que vai ser 3,4. Olha, se observar aqui, ó, o tamanho do sabão tá dando 3,5. Então, vou usar mais ou menos a largura, né? 1 milímetro a mais, não vai ter problema, não. Bem, a borda mesial é menos convergente no sentido ocluso cervical. A borda distal, um pouco mais convergente. E o desenho de apenas uma raiz na face vestibular. Na face palatina, faço o mesmo. Aqui é distal, eu faço distal um pouco mais convergente. Mesial um pouco menos convergente, já marquei um pouco menor do lado palatino, porque ele converge a borda mesial e distal no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino. E desenho a raiz. Eu posso unir as raízes aqui no topo e eu posso unir aqui também a face vestibular com a face palatina. Agora eu corto o excesso do lado da borda mesial. Posso começar por qualquer lugar que eu quiser. Olha, tiro na face mesial, ela não é muito convexa, então vou tirando, dando continuidade do desenho que fizemos na face vestibular e o desenho que fizemos na face palatina. Corto também na face distal. Agora, a face distal é normalmente um pouco mais convexa, nessa região onde terei a bossa distal, por isso eu já vou deixando também essa superfície levemente compatível com o que eu preciso, bossa distal mais convexa. Bom, então, cortei todo o contorno da face vestibular e da face palatina.
Agora, marcarei a distância vestíbulo-palatina, olha, de vestibular até palatino, que vai ser 4,2. Eu vou marcar mais ou menos no meio do bloco. Vamos imaginar aqui aproximadamente a metade dele. Da mesma forma, na face mesial, e vou marcar 4,2. Então, teria aqui a distância vestíbulo-palatina. Olha, 4,2 centímetros na face mesial, e também na face distal já vou marcar um pouquinho menor, porque a face distal é um pouco mais estreita. Aqui é face vestibular, então aqui terei a borda vestibular, que ela é um pouco menos convergente para o oclusal. Aqui a borda palatina, que é mais convexa e mais convergente para o oclusal também. A bossa palatina se estende até no terço médio, a bossa vestibular se estende só no terço cervical. E o desenho desse elemento, como normalmente aparece, com apenas uma raiz. Então, é interessante marcarmos o meio, porque nós centralizamos também a posição do ápice da cúspide. Aqui, face vestibular, borda vestibular. Olha, bossa e pouca convergência no sentido cérvico-oclusal. Bossa palatina e um pouco mais convexa e convergente no sentido cérvico-oclusal. Uma raiz. Então, olha o quanto foi interessante essa medida do meio, porque eu acerto o contorno dos dois lados na mesma direção. Marcarei bossa vestibular no terço cérvico vestibular. Marcarei bossa palatina no terço cérvico palatino e um pouquinho do terço médio. Nesse momento, eu corto os 2 terços oclusais da face vestibular em 2 planos, observando sempre o desenho, porque nessa região eu tenho 2 vertentes livres. Olha, uma vertente livre mesial e uma vertente livre distal. A bossa vestibular também é convexa, então corto também em forma de 2 planos. A raiz também, nessa fase ou nessa face, também será um pouco mais convexa, portanto, eu já corto também 2 planos, que depois consigo fazer a convexidade dela de uma forma melhor. Do lado palatino, mesma forma, 2 vertentes livres para oclusal. Olha, vamos pensar, aqui é mesial. O ápice da cúspide palatina vai ficar um pouco mais próximo da mesial. Portanto, cortarei essa vertente distal um pouco mais alongada para facilitar o posicionamento do ápice mesializando. 2 planos na região cervical também, na porção da bossa palatina, e 2 planos até o ápice da raiz. Como eu sei que esse dente ele é pentagonal, então, olha, aqui é mesial. Eu vou marcar um segmento mesio-oclusal e um segmento disto-oclusal. O que eu fiz? Exagerei um pouco aqui, um pouco menos. Olha, convergi a distal e a mesial um pouco menos convergente. Do lado palatino, da mesma forma, segmento distal e segmento mesial. Corto essas 2 vertentes. Olha, eu sigo o desenho do lado vestibular com o desenho do lado palatino. Nessa forma, eu já tenho uma forma bem, compatível com o que nós precisamos do dente. Só que no dente, na realidade,
essas marcas não são, esses contornos de borda, não é tão avivado como está aparecendo no desenho, na forma de corte. Por isso, eu posso pegar o canivete ou a faca, o que eu estiver fazendo de corte, arredondo esses ângulos, deixando esses ângulos já bem arredondados. O ângulo disto, disto palatino dele é mais arredondado do que os outros ângulos. Com isso, é o que acontece. O ápice da cúspide palatina aproxima mais da face mesial, o que é a realidade para os dois premolares superiores, tanto o primeiro quanto o segundo pré-superior. Os ângulos triedros da face palatina são mais arredondados, da face vestibular não, eles são um pouco mais avivados, mais nítidos. Com a aresta longitudinal bem arredondadinha já. Vou planejar agora a borda cervical. Aqui eu tinha o contorno dela. Na vestibular é curva e côncava para coroa. Na mesial é côncava para raiz. Na palatina, côncava para coroa. E na distal, côncava para raiz. Marquei, assim, a borda cervical ou colo anatômico, que nada mais é de uma maior espessura que eu tenho na coroa e que não vai apresentar na parte radicular. Essa face é a face mesial, eu tiro um pouco, olha a quantidade da raiz, para que ela fique menos volumosa, e vou levemente conformando. Olha, essa característica. Já vou deixando mais arredondado, porque é o que eu preciso para não deixar a marca de corte do canivete ou da faca, o instrumental que você estiver usando. E vou tirando. Essa é a face distal. Eu já visualizo aqui a bossa, que eu já larguei propositalmente. Então, como essa face é mais profunda, eu já posso tirar um pouquinho mais no contorno dela. Se quiser, já posso até fazer isso aqui, ó. Marcando assim, agora eu já não me perco mais pensando que poderia ser uma face mesial. Como o sulco é mais profundo na face distal, eu já posso estar fazendo essa característica. Tendo cuidado para não deixar esse sulco muito profundo aqui próximo da região cervical, porque próximo à cervical do segundo pré-superior nós não temos muita depressão, como encontramos no primeiro pré-superior na face mesial. Isso determina muito o primeiro premolar superior do segundo premolar superior. Olha, sulco mais profundo na distal, do terço médio para a parte radicular dele, e continuamos tirando agora do lado palatino. Na face mesial, o sulco é menos profundo, eu posso tirar um pouquinho também, menos evidenciado do que nós fizemos na face distal e não deixando comprometer a porção cervical dele. Como já disse, é característica do primeiro pré-superior e não do segundo. Bem, tirei em todo o contorno dele. Agora eu posso pegar a pontinha do instrumento, arredondar próximo à borda cervical.
Aqui a face palatina. A face distal. Próximo à porção cervical na distal, posso tirar um pouquinho mais para deixar parecendo um pouquinho mais a evidência da bossa distal. Na face vestibular, eu posso desenhar 2 sulcos vestibulares, curvos e convexos entre si, determinando aqui 3 lóbulos de desenvolvimento, o intermediário, o distal e o mesial. Normalmente, esse sulco aprofunda um pouquinho mais o sulco da vertente mesial, que ele é menos curvo. Olha, no sentido ocluso cervical. Já da vertente distal, um pouco mais discreto, mas ele apresenta maior curvatura. E o lóbulo distal fica com tamanho menor, lóbulo distal com tamanho maior do que o mesial e menor do que o lóbulo intermediário. Então, o lóbulo mesial é o menor deles, depois o lóbulo distal e o lóbulo intermediário, que coincide com o ápice da cúspide, é o maior e mais volumoso. Assim, temos a face vestibular, a face palatina, que não apresenta sulcos e lóbulos como apresenta com a vestibular. Bom, partiremos agora para a face oclusal. O sulco mesiodistal, marcado no centro da face oclusal. 2 sulcos secundários, para confeccionarmos o rebordo marginal mesial. 2 sulcos secundários para confeccionarmos o rebordo marginal distal. Colocamos o instrumento, olha, em 90 graus, vou diminuir 45 graus. E farei assim o corte do rebordo marginal, nesse caso aqui mesial. Olha, coloca na posição de mais ou menos 45 graus e corto para fazer o rebordo marginal do lado distal. Bom, cortei os 2 rebordos, depressões triangulares na borda mesial e na borda distal. Agora, eu corto as 2 vertentes triturantes da cúspide vestibular. Uma vertente triturante mesial e uma vertente triturante distal. Para a cúspide palatina, da mesma forma. Uma vertente triturante distal, que normalmente vai ser um pouco maior do que a mesial, porque o ápice da cúspide palatina está um pouco mais próximo da mesial. Bem, feito essas características ou esses cortes, agora eu tenho mais liberdade para fazer a escultura dos sulcos secundários. O sulco mesiodistal, em cada vertente triturante nós temos sulcos secundários e às vezes até mesmo entalhes nos rebordos marginais, caracterizando e entalhando essa região oclusal. Sulco vestibular, para vertente triturante mesial, sulco vestibular, para vertente triturante distal. E do lado palatino, da mesma forma, sulcos secundários, caracterizando as vertentes.
o acabamento nós vamos caprichando, observando, vendo que eu gostaria de ter feito melhor, se eu fui ingênua no meu olhar, ou se eu realmente fiz de uma forma interessante. Nós temos que ter muito critério de avaliação, observando a anatomia dele. Agora, para alisar, eu posso pegar, por exemplo, o próprio instrumento e passando cuidadosamente para tirar algumas marcas que porventura eu não gostei ou foram indesejadas na superfície dele. Quando ele já está mais ou menos bem alisadinho, tirado essas reentrâncias indesejadas, eu posso pegar a meia calça e passar para pegar e alisar. Nós pegamos um pedacinho de meia calça e passamos para fazer o alisamento da superfície dele. Você fala, ai Cida, mas o dente ficou muito grandão. Para eu pegar e passar a meia calça, ela vai ficar meio indiscreta. Eu posso pegar também, gente, olha, um pano de prato. Assim, ou um pedaço de tecido qualquer. É bom que o pano de prato depois já vai para água, né? Porque o sabão já tá passado. Mas, olha, vamos alisando no sentido de não deixar marquinhas de corte do canivete, para ficar com o acabamento bem caprichadinho e bonito. E se precisar voltar a caracterizar de novo os acidentes anatômicos, poderemos fazer isso, não tem problema. É só pegar o canivete e aprofundar onde eu quero fazer mais evidente, onde eu quero deixar mais fraco, posso deixar. Muito bem. Então, aqui temos o segundo premolar superior. Se eu quiser tirar alguma sujeirinha que porventura ficou ali, eu pego a pontinha da faca ou a pontinha do canivete que você tiver com ele na mão e posso pegar e caracterizar o início dos sulcos, deixando eles um pouco mais evidenciados e limpando as fossas ou alguma sujeirinha que às vezes ficou ali dentro. E vamos deixando a extremidade desse sulco bem discreto, bem sutil. Olha, minimizo a evidência deles. Muito bem, assim fizemos o segundo premolar superior. Depois podemos passar a toalhinha e fazer com que ele fique mais bonitinho ainda, mais brilhante e com um acabamento mais sutil. Então, assim é o segundo premolar superior. Feito em tamanho um pouco maior, né, proporcional àquele do desenho que nós fizemos no início para fazer o planejamento. Então, aqui, olha, eu tenho o dente olhado pela face vestibular, pela face palatina, pela face mesial, pela face distal e pela face oclusal. E assim terminamos a escultura dele. Muito bem. Então, nós fizemos a escultura do segundo premolar superior, do dente 25, no sabão. Aqui tem a finalização dele, depois eu peguei uma meia calça e fiquei um tempo maior passando para pegar e alisar, dar brilho. Aí nós tiramos algumas irregularidades que porventura ficam em relação à escultura, né? Aí passamos a meia, dá brilho e assim ele fica nessa forma de acabamento
com um contorno bonitinho. Aqui nós fizemos, vejam bem, o dente, né, acompanhando mais ou menos a forma dele, olhando pela face vestibular, aqui olhando pela face palatina. Eu tenho a face mesial, a face distal e aqui, que no outro vídeo ficou faltando um pouquinho, a face oclusal, né, face vestibular, ó, vestibular palatina, mesial e distal, e aqui nós temos a face oclusal, a face triturante dele. Assim eu tenho esse contorno de face do dente. Olha, face oclusal, a face vestibular, mesial, onde o sulco radicular é um pouco menos profundo, a face distal, com a bossa distal, o sulco radicular mais profundo, e a face palatina com contorno um pouquinho menor do que a vestibular. E assim a face oclusal. Muito bem, hoje nós vamos fazer agora, também no sabão, como eu disse para vocês, usando a barra de sabão. O que eu fiz? Cortei um pedaço da barra de sabão, tirei daqui, olha, tirei daqui. Aí eu fiz, esse aqui é o bloco de cera, que nós somos acostumados a fazer. Aqui é o bloco de sabão. Cortei um pouquinho maior, mas nós vamos dimensionar agora para pegar e fazer a escultura dele. Bom, aí nós temos as medidas que nós fizemos em milímetros e em centímetros. Então, em centímetros eu fiz os desenhos grandes, em centímetros eu fiz também o dente em tamanho maior, obedecendo essa medida. Agora nós vamos fazer a repetição dele, usando, por exemplo, um dente natural e fazendo a medida agora em milímetros. E nós vamos fazer o dente de tamanho pequenininho. Vamos sugerir, para não ficar muito redundante nem repetitivo, uma sequência um pouco levemente diferente dessa que nós acabamos de fazer nessa primeira demonstração. Vamos pegar a régua, aí eu tenho 22 milímetros, 2 de comprimento. Aí com a régua eu faço essa medida. Vamos pegar ou a faca ou o canivete, ou pegar o canivete que é um pouco menor, mas pode ser uma faquinha de tamanho menor também. Aqui eu tenho 20 milímetros mais 22 milímetros de comprimento. E marco em todas as faces do bloco, olha, 2 centímetros e 2 milímetros. Em todos os lados, 2 centímetros e 2 milímetros. Feito as marcações, eu passo um lado para o outro e tiramos o excesso. Vamos pegar um dente como exemplo. Esse aqui é o segundo pré superior do lado direito, eu quero um do lado esquerdo. Esse aqui também é direito, isso também. Nossa, esse aqui é esquerdo. Então, esse segundo pré superior do lado esquerdo. Tem mais ou menos essa medida. Vou tirar os dentes, só para dar mais espaço aqui pra gente, visual. Corto o excesso da cera. Cera não, né, gente? Aqui é sabão. Bom, então assim eu tenho o espaço compatível com ele. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a distância mesodistal dele e tirar o bloco. Vamos reduzir o bloco ao tamanho do dente. A distância mesodistal, 7,2. Venho aqui e marco 7,2. 5 mais 2, 7,5, mais ou menos. Assim. Se eu quiser, eu posso fazer isso, que eu trago a mesma medida. Corto a largura do dente. Tenho agora o bloco no comprimento e na largura. Agora a distância de vestibular à lingual, 9,5 milímetros.
novamente, aí eu marco onde está o 10 milímetros. Vou marcar 10 milímetros de distância vestíbulo lingual. Na fase de acabamento, nós podemos arredondar um pouquinho mais e às vezes contornamos e acertamos a forma certinha. Bom, vou marcar o nome de cada face para não confundir. Olha, aqui vai ser a face vestibular, do lado contrário, a face palatina. Se ele é superior do lado esquerdo, então o plano sagital mediano, aqui a face mesial, e do lado contrário, a face distal. Não sei se vocês observaram, mas eu fiz aqui também, no tamanho pequeno, os desenhos de todas as faces dos dentes, a vestibular, palatina, mesial, distal e oclusal, assim como eu fiz no tamanho grande. No momento que nós estamos dedicando para fazer esse desenho, prestando atenção e procurando cada posicionamento, a gente acaba decorando melhor a forma e nós vamos memorizando, vai ficando bem interessante e fica mais fácil posteriormente. É uma forma de estudar a teoria na fase de desenho, fica um pouco mais claro. Marquei aqui, olha, coroa, cola e raiz na face vestibular. Vamos pegar o bloco agora, que já tem a medida do dente. Olha, aqui pela face vestibular, ele tem essa largura, pela face vestibular. Pela face palatina vai ser menor. Pela face mesial, eu tenho essa largura. Olha, vocês veem que o bloco fica do tamanho do dente em todas as dimensões. Como o dente ele tem essas faces convergentes, vamos fazer as convergências no bloco agora. Quando eu olho pela face vestibular, a borda mesial converge para cervical. A borda distal também converge para cervical. Como a face distal é um pouco mais convexa, eu vou tirar essa face distal em 2 planos, porque já preserva a convexidade da bossa. Então, já tem a primeira convergência, borda mesial e distal convergindo no sentido ocluso cervical. Depois, nós temos que a borda oclusal e cervical converge de mesial para distal. Vou cortar uma vertente mesial e uma vertente distal. Corto um pouco mais na vertente distal, porque assim, olha, ficou a convergência mesio-distal. A face mesial ficou maior e a face distal ficou um pouco menor. Tenho 2 convergências já estabelecidas, ocluso cervical e mesio-distal. Agora, vamos fazer a convergência vestíbulo-lingual, porque quando eu olho pela face oclusal, a borda mesial e distal são convergentes no sentido vestíbulo-palatino ou lingual. Eu pego na metade do lado lingual e corto um pouquinho. Como esse segundo pré superior não tem convergência muito acentuada, então eu posso fazer essa convergência de uma forma um pouco mais delicada. Agora, eu sei que o ápice da cúspide palatina do dente inclina para mesial. O que eu fiz nessa convergência, eu cortei um pouquinho mais do lado distal. Consequentemente, o ápice da cúspide palatina já vai ficar mesializado. Agora, na face, isso nós já temos aqui a convergência agora, vestíbulo palatino. Na face vestibular eu tenho bossa no terço cervical e tenho bossa palatina no terço cervical da face palatina. Assim eu corto a borda vestibular em 2 planos e 2 planos na região da bossa também. Do lado lingual, a mesma forma. Olha, 2 planos convergindo para o oclusal e 2 planos em cima da bossa palatina. Olha, assim nós temos agora, quando eu olho pela face proximal, a borda palatina e a borda vestibular convergentes no sentido cérvico-oclusal. Bem, aí nós vamos conferir, por exemplo, nós temos 5 convergências. Então, estipulamos que nós iríamos colocar as convergências no bloco em primeiro lugar. Primeira convergência, olha, borda mesial e distal convergente no sentido ocluso cervical. Depois,
Borda oclusal convergindo no sentido mésio distal, então 2. Pela face oclusal, borda mesial e distal convergem no sentido vestíbulo palatino e a borda vestibular e palatina convergem no sentido mésio distal. Só ficou faltando agora a convergência olhando pela face proximal, que a borda vestibular e palatina convergem no sentido cérvico-oclusal. Aqui eu já tenho praticamente a forma do dente mais ou menos estabelecida. Esse elemento uniradicular, então eu posso remover o excesso compatível à porção da raiz sem fazer inclinação por enquanto, só retirando excesso. Olha, eu vou removendo. Até formar mais ou menos o ápice radicular. Olha, retirando até o ápice. Assim eu já tenho praticamente a conformação do elemento já bem determinada. Vamos pegar só nos cortes iniciais e comparar com o dente. Observem, é mais ou menos dessa forma, pela face vestibular, pela face palatina também e pelas faces proximais, mais ou menos a mesma constituição. A face triturante ainda não está cortada. Agora eu vou pegar com a mão bem leve, eu vou arredondar esses ângulos que estão avivados. Gente, a escultura feita no sabão é muito boa para nos deixar com a mão leve. Ela educa bastante a mão, porque qualquer força a mais que fazemos, acaba que nós cortamos com excesso. Para não acontecer isso, então, a gente já vai educando a nossa força para não pegar e ficar com a mão pesada na boca do paciente. Bom, a escova de dente, tiramos o excesso. Marcamos aqui a distância ocluso cervical. Na face vestibular, nós vamos marcar a borda cervical curva e côncava para a coroa, na face palatina também. É um segmento curvo e côncavo para o lado da coroa. Na face mesial, ela é bem pouco côncava para a raiz. Na face distal, também. Curva e côncava para a raiz. Assim fizemos, olha, o desenho da borda cervical. Na face vestibular, na face distal, palatina e na face mesial. Com o desenho da borda cervical pronto, agora nós podemos pegar e desgastar levemente na parte da raiz. Tiramos com cuidado para a raiz ficar levemente menos volumosa do que a coroa. Gente, o sabão vai ser perfeito, né? Uma barra de sabão dá para vocês esculpir quase todos os dentes. Ou então dá para errar muito e fazer de novo, Como eu digo para vocês, 35º vai ficar bem melhor do que o primeiro. Gente, tem uma ex-aluna que mora em Natal. Um dia desses, mostrando os vídeos para ela, né? Passei os vídeos e ela ficou encantada. Nossa, eu vou pegar e vou fazer esses dentes tudo de novo, porque o 35º vai ficar melhor do que o primeiro. Ah, Fê, não, ela já se decorou a situação.
E olha que foi minha aluna há muitos anos atrás. Olha, agora eu arredondo um pouquinho do lado da coroa. Aí nós temos, na vestibular, os sulcos vestibulares, eles são curvos e convexos entre si. Então, com cuidado, demarcamos e esculpimos os sulcos vestibulares. Da vertente mesial, normalmente ele é um pouquinho mais definido, mais forte do que da vertente distal. E nós temos na face oclusal o sulco principal, mesiodistal, no centro. E lateralmente, olha, não é necessário nem desenhar. Com a própria ponta do canivete, eu já recorto os dois rebordos marginais. O rebordo marginal mesial e o rebordo marginal distal. Cortados os rebordos, olha, para você, vou colocar sobre o azul, que dá uma imagem melhor para vocês verem. Eu tenho aqui, ó, o corte da face oclusal. E agora, corto as vertentes triturantes. Aí vocês podem usar o que vocês quiserem em casa, tem a criatividade, isso faz parte. Corto uma vertente triturante mesial, uma vertente triturante distal, da cúspide vestibular. A vertente triturante distal e a vertente triturante mesial da cúspide palatina. Olha que bonitinho. Aí nós temos aqui já o dente praticamente pronto. É só, se eu pegar, lembra que eu falei pra vocês, você pode pegar um pano de prato, pode pegar uma meia, pode pegar o que você quiser. Aqui, ó, minha secretária colocou um pano de chão. A gente pode pegar, que ele é um pouco mais forte, né? E alisa mais rapidamente. Ou eu posso pegar também a meia calça para dar um acabamento mais delicado e dar mais brilho. E fica muito lindo. Só ficaram faltando os sulcos secundários para se fazer. Agora com a pontinha do canivete, isso aqui fica muito simples. E pronto. Temos um dente muito bonito e feito de uma forma, né, bem natural. Olha, por exemplo, deixa eu pegar um outro aqui. Tem um dente grandão aqui. Ó. Esse aqui é do lado direito, esse aqui é do lado esquerdo. Olha, aqui nós temos dois elementos. Pela face vestibular, pela face mesial e distal, pela face palatina, distal e mesial, e pela face oclusal, porque um é direito e outro é esquerdo. E aqui nós temos o dente grandão, feito no sabão também, do jeito que a gente já mostrou para vocês. Tudo bem?